Então hoje nós temos como palestrante a Sandra, e ela vai nos trazer o capítulo 4, que fala, segundo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém virá ao reino de Deus se não nascer de novo. Sandra, tenha bondade. Muito boa noite a todos, boa noite às pessoas que nos assistem de casa. E mais uma vez eu convido a todos que continuem com os olhos fechados, através dessa conexão com Deus, com Jesus. Imaginemos uma grande pirâmide sobre nossa cabeça, a mão do nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, sobre ele, o protetor dele, do nosso anjo. Acima desse anjo, o mentor espiritual, protetor dessa casa. Na cabeça do mentor dessa casa, as mãos divinas de nosso Senhor Jesus Cristo, e as mãos de nossa Mãe Maria. E sobre a cabeça de Jesus, o amor de Deus. Que cada um de nós possa sentir esse amor, essa conexão, para poder receber aquilo que veio em busca. Pedimos ainda a inspiração, o amor, para que cada palavra dita chegue a cada coração conforme a sua necessidade. E que hoje nós possamos sair daqui melhor do que chegamos. E amanhã ainda estaremos muito melhor. E por onde passarmos, que as pessoas sintam o perfume de Jesus. Então, para darmos início à nossa fala, nós vamos falar hoje do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, e também foi extraído da segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo dos Espíritos. Quem quiser depois chegar em casa e procurar, do meu aqui, ele inicia na página 70. Do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai fazer um resumo do que vamos falar hoje, do capítulo 4, da pluralidade das existências, a reencarnação, a justiça da reencarnação. Por que justiça da reencarnação? Porque não seria justo uma encarnação só, provavelmente não evoluiríamos. Encarnação nos diferentes mundos, ou seja, nos diferentes planetas. Transmigração progressiva. Sorte das crianças após a morte. Sexo nos espíritos. Tudo isso faz parte da reencarnação. Parentesco e filiação. Parecenças físicas e morais, ideias inatas. Então, a doutrina da reencarnação, esse capítulo é um capítulo muito extenso, então a gente procura resumir o máximo possível, porque se fôssemos para falar desse capítulo, levaríamos mais de um mês conversando sobre ele. Então, a doutrina da reencarnação admite as existências sucessivas para o espírito. Acredito que todo mundo compreende que o corpo muda, mas o espírito é o mesmo. Como tem muitos que acham que vai morrer, né? Vai desencarnar e vai ficar no sono eterno, aguardando o juízo final para ressuscitar entre os mortos. Aí nós já podemos questionar
como ressuscitar um corpo que está lá. Jesus esteve na Terra há 2000 anos. Então, se estamos esperando a volta dele para essa ressurreição, imagine um corpo há mais de 2000 anos morto, que já morreu. Provavelmente não tem mais nem pó. Então, aí já a gente vê que essa doutrina da ressurreição já vai por terra abaixo. O que foi confundido nos evangelhos pelo Cristo, dito pelo Cristo, pelos apóstolos, é que lá na linguagem deles a palavra ressurreição era a mesma palavra da reencarnação. Então, no traduzirem os livros e algumas religiões para esconder isso das pessoas, então falam que ressuscitar é ressurgir no mesmo corpo. Só que nós sabemos que a reencarnação não pode ser no mesmo corpo. Já imaginou eu desencarnar e daqui 100 anos o meu espírito voltar nesse mesmo corpo? Então não tem lógica. Para que serve a reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? Alguém sabe dizer? O objetivo da reencarnação é a expiação, a provação. É o melhoramento progressivo da humanidade, não só meu, não só de cada um de nós que está aqui, mas de toda a humanidade, de todos os seres humanos que estão na Terra, no plano físico e no plano imaterial. E por que reencarnar? Porque se eu não consigo progredir nessa vida, eu terei uma chance, uma nova chance, reencarnando outra vez. Entrando no ventre da mãe, né, na concepção, nascendo, às vezes com as mesmas pessoas da família anterior, outras não. E através da reencarnação, o homem evolui. Imaginemos uma escada. E voltemos lá atrás, o que nós aprendemos lá na escola. Como que surgiu o homem na Terra, que aprendemos? O homem veio do macaco, né? Não é isso que a gente aprendeu na escola? Lá nas séries iniciais? Que o homem veio do macaco. Só que o ser humano é um ser único. Ele não pode reencarnar ou encarnar em qualquer animal que seja. Então, esse macaco que falam era um homem rude, não um macaco, mas sim parecido com um macaco, com um primata. Vamos usar a palavra primata. E nessa escada da evolução, nós vamos subindo degrau por degrau. Muitas encarnações nós ficamos estacionados no mesmo degrau, porque nós precisamos evoluir intelectualmente, nas ciências e nos sentimentos, que a parte mais difícil que nós temos para evoluir é na parte dos sentimentos, na parte sentimental. Por quê? Porque nós odiamos, nós temos raiva, nós sentimos desejo de vingança. Não é sempre, mas ainda sentimos isso, ou não sentimos? Sentimos, né? Basta alguém fazer algo que não gostemos, que o que a gente fica? Com ódio, com raiva, com ira, com vontade de brigar. Mas a maioria de nós se controla, não briga. Fica guardando dentro de si e daí desencarna de um infarto fulminante. E através da reencarnação, das reencarnações sucessivas, o homem vai passando por todas as áreas. Aí nós lembramos, mas como assim que eu vou evoluir? Nós temos os exemplos, os santos, que foram canonizados pela Igreja Católica. São muitos os milagres atendidos, ou seja, os pedidos atendidos por esses seres.
que não necessariamente aquele que fez, mas um espírito de luz passando, ouviu aquela prece e ajudou a pessoa quando ela tem merecimento, quando nós temos mérito. Quando eu falo pessoa, eu estou incluída, porque eu também estou evoluindo, todos nós estamos. Todos devemos melhorar. Passam os espíritos pelos diferentes graus da hierarquia espírita, ou seja, espiritual. Reencarnação dos espíritos. Como que se dá? Será sempre na espécie humana. Há aqueles que acreditam, que tem aquelas religiões lá na Índia, que se a pessoa não foi boa, se não fez isso, não fez aquilo, vai reencarnar lá numa cobra, num lagarto, num elefante. Tem ou não tem? Vocês têm conhecimento disso, mas não. No livro dos Espíritos, no Evangelho, quando a gente lê as entrelinhas, na própria Bíblia, lá na Gênesis, a gente sabe que o homem só pode reencarnar como ser humano. Então, isso a gente já não precisa ter medo que vai falhar e vai lá reencarnar num animal. Isso não é possível. O espírito pode permanecer estacionário, mas não regride. Como assim estacionário? Tá, eu estou evoluindo na escala da evolução e falhei. Falhei como mãe, como amiga, como esposa, como esposo. O que vai acontecer? Eu vou reencarnar outra vez e vou ficar naquele mesmo nível, mas eu não vou voltar um degrau para baixo, abaixo. Vocês estão compreendendo isso, né? Então a gente não volta um degrau, não desce. A gente fica no mesmo. Ou evolui, ou para cima, ou igual. Nunca para menos. Porque tudo aquilo que aprendemos fica gravado em nós. E qual é o número de reencarnações que o ser humano tem direito? Alguém sabe dizer? São inúmeras, muitas, quantas forem necessárias para a evolução. Quantas for preciso para eu me tornar um espírito de luz, um espírito puro e perfeito. Todos nós temos tido muitas encarnações e teremos ainda outras. Aqui na Terra e em outros mundos materiais, ou seja, em outros planetas. Isso é divino, é da justiça divina. Mas quando nós estamos encarnados, isso aqui é como se fosse eu, a Sandra, você é meu japamala. Eu procurei uma corrente e não achei. Eu sempre falo que a vida é como um elo de correntes. Não achei e peguei o meu japamala. Então, a Sandra é tudo isso aqui, né? O meu espírito. Cada encarnação é uma bolinha dessa daqui. E quando eu reencarno, é como se eu esquecesse tudo isso aqui que ficou para trás. E eu penso que sou esse ser aqui diferente. Todo mundo está conseguindo visualizar esse losango aqui? É como se eu não tivesse vivido antes. Porque é a justiça, é a bondade divina que faz eu esquecer do meu passado. Pense se eu cometi atos ilícitos. Porque quando eu desencarno, eu fico esse todo aqui. E daí o espírito tem lembrança de todas as encarnações, quase todas. Mas quando eu estou na bênção da carne, da reencarnação, eu tenho esse esquecimento temporário. É a justiça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade divina que me faz isso. E qual é a meta da reencarnação? É a perfeição. São as provações da vida corporal, porque o espírito,
evolui muito mais rápido quando ele está na carne, porque as provas são mais dolorosas, são mais vivas, então grava mais no espírito. Porque no mundo espiritual, a gente não passaria, vamos falar aqui de família, que é uma coisa bem conhecida. Um pai, uma mãe não sofreria pela doença do filho. Lá no plano espiritual não tem isso, é aqui na terra. Como que a gente aprende a amar? Tendo piedade, não é assim? Você vê um filho doente, ali frágil, quando nasce, o que a gente sente? Amor, piedade, compaixão, quer acolher, quer cuidar. Não é aí que nós aprendemos a amar? E é ali, no seio da família, que vêm os inimigos, aqueles que nós lesamos numa encarnação. E realizamos, então, novas existências. O que não foi possível nas anteriores, vamos fazer numa próxima. A encarnação nos diferentes mundos. Qual a possibilidade de reencarnar em outro planeta? Reencarnar muitas vezes na Terra, é o que nós já estamos fazendo. Reencarnar em outros mundos, melhores ou piores que a Terra. Não seria a palavra, o termo pior, menos evoluído, né? Vamos dizer assim, mais rústico. Voltar à Terra após viver em outros mundos, é possível? É possível. Nós temos a prova de Jesus, que veio de outros planetas para o nosso planeta Terra. Voltar à Terra como? Se eu venho de um planeta, se eu saio daqui, né, evoluir, vou para um planeta melhor, como que eu volto para a Terra? Com uma missão, uma grande missão, que pequenas missões todos nós temos, que a maioria de nós o que é? Ser pai e ser mãe, isso é uma missão. Tem muita gente que pensa que não é uma missão, mas é uma missão, e das grandes, das dolorosas. Qual família que não sofre? Que não tem problema? É no seio da família que nós evoluímos. A reencarnação em mundos inferiores que a Terra. Vamos falar lá do planeta Nibiru, planeta X, que tanto falam, que dizem que é menos evoluído que a Terra. Eu estarei regredindo se eu for para um planeta desses? Quem sair daqui e for para esses planetas menos evoluídos? Será que estaremos? Não, não estaremos regredindo. Porque a nossa bagagem, a nossa mala de conhecimento vai conosco. Eu vou sofrer lá, talvez porque não tenha, vamos dar um exemplo aqui, não tem energia elétrica, não tenha chuveiro elétrico, e que eu tenha um corpo debilitado e doente e tenha que tomar banho de cachoeira, água gelada no inverno, ou que seja um planeta muito quente. Né? Então, essas coisas que vão nos pôr a provação. E ali eu vou ter que usar a minha inteligência para evoluir e ajudar o próximo, as outras pessoas que ali estão. Não perdem o que conquistaram, né? A reencarnação em mundos inferiores. Então, não perde o que conquistou, a inteligência e a experiência. Podem ter as faculdades intelectuais temporariamente bloqueadas, que é como eu mostrei aqui no Japamala. Uma bolinha daquela ali da encarnação, eu não lembro da outra quando eu estou na carne, né? Uma encarnação dessa, eu esqueço das outras, graças a Deus. Porque se eu fiz uma maldade para alguém, né, lá numa encarnação passada, eu lembro que tirei a vida daquele que vem de meu filho, pense a dor, o sentimento. Então, Deus nos faz esquecer. Recomeçam no meio conveniente a sua natureza. Não saberei dizer aqui que tipo de delito que podemos cometer para ir para um planeta inferior. Mas provavelmente são moralmente e sentimentalmente. Os corpos dos habitantes dos diferentes mundos, como será?
são mais ou menos materiais conforme o grau da evolução. À medida que o espírito se purifica, o corpo que reveste se torna menos denso, ou seja, menos pesado. Nós temos um corpo pesado, inclusive por causa da gravidade da Terra. Então, como nos manteríamos na Terra, né, pisando, sem gravitar, é gravitar, né, a palavra? É gravitar, ou seja, levantar. Há mundos onde os espíritos só têm como envoltório o perispírito. Todo mundo sabe o que é o perispírito? O perispírito é uma energia que envolve o nosso corpo, que é igualzinho, é uma cópia, como se fosse um vapor. Sabe uma manhã de neblina, uma noite de neblina, que a gente vê na luz do carro, que está denso, que está escuro? Aquela névoa? Todo mundo já viu? Todo mundo já sabe. Então, é mais ou menos isso o perispírito. É esse segundo corpo que nós temos. É ele que modela a criança para nascer, que traz nas matrizes dele a doença, a virtude, tudo que o espírito precisa para evoluir naquele corpo. É como fosse o molde do corpo. Os espíritos puros já não possuem o perispírito. Eles são imateriais. A gente não pode ver. O perispírito a gente vê. Por isso que os videntes veem os espíritos. Na verdade, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito. Compreende? Quem é médium aqui é vidente. Então, a gente não está vendo o espírito, mas sim o perispírito, que se torna visível porque é um pouco mais sutil do que esse corpo de carne. Porque é energia, uma energia grossa. O estado da alma na sua primeira encarnação, como que era? A vida é apenas instintiva. Eu posso afirmar que hoje, no planeta Terra, não está reencarnando mais espírito pela primeira vez. Rude, que tem apenas um instinto primitivo, como nós já fomos no passado. Podemos perceber isso pelas crianças que estão nascendo, né, reencarnando cada vez mais inteligentes, cada vez mais evoluídas. É ou não é assim? Qual família que recebe uma criança que não sabe comer, que não aprende como comer, que tem dificuldade? E esses que recebem essas crianças, não é porque ela não é evoluída. É uma prova que ela pediu para nascer naquele estado. Que ela precisa passar por aquilo, ela ou a família, o pai ou a mãe. Nós sabemos que é assim. Mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Então, esses são os espíritos primitivos, ou seja, reencarnantes pela primeira vez no planeta. A inteligência pouco a pouco se desenvolve, como a nossa. Pode ver que às vezes tem coisa que é tão difícil para aprendermos e tem outras que é tão fácil. É ou não é assim? Transmigrações progressivas. O espírito tem que progredir em ciência e moral. Ou seja, às vezes uma pessoa pensa que é altamente espiritualizada, que já vai sair daqui da Terra e vai para um planeta melhor, mais evoluído. Ledo engano. Ela precisa evoluir na ciência, na área da medicina, em todas as áreas. Todos nós precisamos. E a gente vê isso nas pessoas que convivem conosco. Uns têm mais habilidades que o outro. É ou não é assim? Um parece assim que, nossa, a gente fica pensando, como é inteligente? Nossa, por que é tão inteligente e eu não? Por quê? Porque ele é um espírito mais velho que o nosso. Já reencarnou várias vezes, já tem várias habilidades. A gente percebe isso na família, entre os irmãos. Né? A gente pensa assim, nossa, como é inteligente. Como, né?
parece tão evoluído, e às vezes é só intelectualmente e moralmente não é. Então aí a gente percebe como que deve ser a evolução. Nós não precisamos olhar no grande mundo lá fora. Olhemos no nosso pequeno mundo, onde nós vivemos, na família, na convivência no trabalho, conosco mesmo. Prestemos atenção em nós. Nós somos um universo, nós somos únicos. É impossível conquistar a pureza total numa única existência. Aí alguém pode dizer, mas Jesus conseguiu. E alguém falou que a reencarnação de Jesus era primitiva, era a primeira? Não, né? Ele já veio evoluído. Ele veio com uma grande missão, como grandes espíritos passam pela Terra. Se nós falarmos aqui de espíritos espíritas, nós vamos falar de Divaldo Franco, Chico Xavier, daí vamos lá para a Igreja Católica, Madre Teresa, Santo Agostinho, Santa Teresinha, né? Esses espíritos vieram com missão na Terra. O proceder do presente, como deve ser? Quanto mais o homem se adiantar na vida atual, mais poderá reduzir as dificuldades das provas futuras. Então, vamos usar um exemplo que muitos palestrantes falam, acho que vocês já ouviram. Eu vou reencarnar, digamos que eu estou lá na engenharia da reencarnação, e eles falam para mim, tal época da tua vida, você vai perder uma perna, um braço num acidente. E eu reencarno. Dois espíritos, né, vamos dizer, que iam ter essa mesma prova, de perder uma perna e um braço. Só que um, ao reencarnar, começa a trabalhar no bem, é um bom filho, é um bom pai, é um bom esposo, é um bom colega de trabalho. Ele está fazendo de tudo para evoluir espiritualmente. E o outro, que tem a mesma prova que ele, quer perder uma perna ou um braço, não está nem aí com as coisas. Vive uma vida desregrada, de bebedeira, não se importa com a família, deixa todo mundo largado, que cada um se vire, achando que é igual no mundo animal, que fica lá por conta da fêmea, as cria, né, os filhotinhos, e dali uns tempos, quando eles aprendem a se alimentar, a mãe também os abandona. Tem muito ser humano que faz isso. Chegou o momento exato daquela prova ser cumprida, que é de perder o braço. Num acidente, aquele que estava lá fazendo tudo de bom, tentando se melhorar, ele vai passar pela prova, mas não vai perder o braço e a perna. Provavelmente vai perder um dedo, vai ficar manco da perna, mas não vai perder a perna, e o outro? O outro provavelmente vai acontecer alguma coisa, vai perder o braço, a perna, e ainda vai ficar blasfemando, maldizendo a Deus, que não é justo com ele, que Deus é injusto. Nós não fazemos isso, às vezes? Quando estamos passando por uma prova, por uma doença, por uma dor, chegamos a pensar, fui esquecida por Deus. Mas quando nós temos a consciência que lá no nosso livro da vida, cada um de nós tem um livro da vida, a gente recebe, as nossas páginas para a vida são em branco, mas os nossos mentores, os nossos protetores, tem lá escrito no rodapé, em volta lá numa parte da página de cada dia, o que é para nós fazermos. Ele sabe, nós não, nosso anjo protetor. E todos os dias nós temos a chance de escrever a nossa vida, fazendo o melhor cada dia. Porque se eu deixo de pensar que eu sou um ser imortal, que eu sou um ser de luz, que eu vim aqui na Terra para evoluir,
Que tem muitas pessoas que esquecem o lado espiritual, que não é o caso de ninguém que está aqui. Não pensa em Deus, não reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, nem sabe rezar. Pode ver que às vezes você vai em algum lugar, começa a se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, tem aquele que nem mexe a boca porque não sabe como que é, tipo o hino nacional. Aquele jogador que a gente vê na televisão, bota a mãozinha para trás lá e fica fazendo que está cantando o hino nacional, mas não está. Assim, são muitos de nós que se diz espiritualizado, que se diz católico, evangélico, espírita, ortodoxo, mas não faz nada. Só diz. Quanto mais o homem se adiantar na vida atual, mais poderá reduzir então suas dificuldades. Não que nós não passemos, porque a vida aqui na Terra é uma escola, é como se fosse uma sala de aula. Vamos na primeira série, na segunda, na terceira. Daí tem aqueles que não querem estudar, que ficam parados, estão raciocinando lá no início que eu falei, que ninguém regride, mas fica estacionário. Aquilo que a gente aprendeu, fica com a gente, não se perde. E as inversões sociais? Como a gente vai perceber isso? Um rico, um pobre, um miserável, aquele que trabalha bastante? Porque todos nós temos que estagiar por todas as áreas. Se hoje eu sou rica e não sei usar minha fortuna, uso com egoísmo para mim, esbanjo, não me importo com ninguém, provavelmente numa reencarnação futura nascerei mendiga, numa condição paupérrima. Para eu dar valor a um prato de comida, a um pão que me dão, aprendendo a não jogar fora. Porque tem muitas pessoas que rico não é só aquele afortunado de dinheiro. Todos nós que estamos aqui somos ricos. Porque temos emprego, temos trabalho, temos uma casa para morar, temos uma família. Somos ricos. Ricos de bênçãos. Mas entre nós, a gente sabe que tem, geralmente é a dona de casa que faz isso. Sobra comida, o que faz? Joga fora, põe no lixo. Não dá para um animal se alimentar, não dá para aquele que está precisando, ou cozinha menos. Tudo que esbanjamos hoje nos fará falta no futuro. Assim é se eu abro uma torneira e fico varrendo calçada com água. Eu vou reencarnar nesse planeta. E esse planeta, o que está acontecendo? Hoje nós estamos vivendo quantidades exorbitantes de chuva, mas tem quantas partes do planeta que não tem água? E se esse planeta se tornar árido sem água? Não é o vizinho que vai voltar aqui na Terra, sou eu mesma que vou voltar. Então nós temos que ter essa consciência, o despertamento da consciência. O espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que um adulto? O que vocês acham? Pode, né? Por quê? Porque ele pode ser um espírito velho, mais velho que o dos pais. E daí os pais não sabem o que fazer para controlar e educar essa criança. Porque a criança é tão esperta, tão inteligente, que sapateia, grita, e todo mundo faz as vontades dela. Será que isso está certo? Deixar a criança fazer o que quer? Só porque nós que estamos aqui temos consciência que é um espírito mais velho. Mas ela está em condição de criança. E na família existe uma hierarquia. Pai, mãe, filhos. Como na hierarquia da vida. Eu, meu anjo da guarda, os mentores espirituais, Jesus, Deus. Assim é na família.
O espírito de uma criança pode ter vivido muito mais e adquirido maior soma de experiência e de progresso. E a morte na infância, quais são as causas? Pode ser o complemento da existência precocemente interrompida. Como assim interrompida? Estou eu lá, adulto, e cometo suicídio. Fico lá muitos e muitos anos esperando uma próxima reencarnação. Mas naquela encarnação que eu tirei a minha vida, era para eu viver 70 anos. Com 65 anos eu cometi o suicídio. Nós sabemos que existem muitos velhos que fazem isso. O que vai acontecer? Ele vai reencarnar novamente, provavelmente vai viver 5 anos. Essa criança com 5 anos vai desencarnar. É uma prova para os pais que essa criança passou por plano espiritual, como para ela que veio cumprir na carne aquilo que lhe faltou. É como se fosse tirado a água de um frasco e ficou faltando e tem que complementar. E o futuro dessa criança? É aquilo que nós falamos, ela veio só para cumprir aquilo que precisava. E o que nós fazemos? Nós desesperamos. E os espíritos têm sexo? Alguém acha que tem sexo masculino e feminino? Não. Espírito não tem sexo. Não é assexuado. Não como nós entendemos. O espírito desempenha papéis, como se fosse um teatro. Hoje, o espírito meu, eu, Sandra, estou desenvolvendo o papel feminino. O seu Célio está desenvolvendo o papel masculino. O Paulinho. E é assim que a gente evolui. Então, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Cada sexo lhes proporciona aprovações e deveres especiais. Como compreender, então, a homossexualidade? Aqui ninguém está falando mal de homossexual. A gente está falando o que está nos evangelhos, o que está no livro dos Espíritos. E aqui eu quero deixar 2 livros para ser lido, quem quiser, que eu acho que tem na biblioteca, que fala sobre a homossexualidade. É o Vida e Sexo de Emmanuel, que fala no capítulo 21, Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 15, trata sobre isso. Tem na biblioteca para emprestar. Ou, se não tiver, dá para encomendar. Na capa tem figurinha. 2 figuras masculinas e 2 figuras femininas. Não encontra explicação, então, nos estudos psicológicos materialistas. Todo mundo sabe, agora pararam com isso, mas os psicólogos ficavam tentando entender a cabeça de um homossexual até uma época atrás. Tentando dizer que era uma doença. Tinha ou não tinha essa linha? Todo mundo viu, né? E é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Quantas famílias ainda rejeitam um filho, uma filha homossexual nos dias de hoje? Quanto essas pessoas sofrem pela discriminação e pela rejeição? O espírito com estrutura mental, onde predominam os arquivos psíquicos da experiência masculina, e que cometeu abusos das faculdades genésicas, ou seja, das faculdades sexuais, arruinando a existência de outras pessoas. Isso aqui é já chegamos lá, vamos falar quando é imposto para esse espírito, para ele aprender. Destruindo lares e uniões construtivas, tanto no sexo masculino como no feminino. Trazendo a mulher, tiranizando a mulher e furtando-lhe os direitos. Reencarna, então, pelo processo da expiação num corpo feminino,
para aprender o respeito, o amor e como uma mulher vive. Como que a gente poderia saber disso se não fosse assim? E assim é a mulher, reencarna num corpo masculino, com a sua alma toda feminina, para aprender o respeito por um homem, valorizar o que um homem faz. E mais à frente nós temos aqueles homossexuais que vêm porque querem evoluir. São essas pessoas harmoniosas, queridas, que a gente adora, olha para eles e diz assim, como pode ter uma vida assim? Eles têm família, eles adotam, são extremamente amorosos. Esses não vieram como prova, eles vieram como experiência, experienciar, para mostrar para nós, para a sociedade hétero, que como é possível o amor. Porque nós achamos que amor é só entre o homem e a mulher, e não é. Então, nós temos que aprender a não discriminar ninguém. E nós podemos ver por nós mesmos que nós já reencarnamos em corpo masculino e em corpo feminino. Aquelas mulheres rústicas que trabalham lá com máquinas pesadas, são pedreira, são carpinteira, trabalham na lavoura, e a gente diz assim, meu Deus, faz mais que um homem. O que quer dizer isso? Está mostrando para nós que ela já esteve num corpo masculino. E aquele homem, aquele marido que cozinha, que lava, que passa, cuida dos filhos, leva os filhos para a escola, trabalha, extremamente gentil. Ele já estagiou no corpo feminino. Tanto que existe uma frase que diz assim, ó, isso nem homem não é, é um anjo. Já ouviram essa frase? E daí tem aqueles que usam, os homens daí usam essa frase para as mulheres. Nossa, não me casei com uma mulher, casei com a Fiona do Shrek. Que é putona, rústica, coitada. Provavelmente a última encarnação dela foi masculina. Então nós precisamos saber compreender os diversos tipos de reencarnação, de estágios que nós fazemos no corpo físico, na carne. Saber usar o nosso corpo para o bem, para o amor. Aprendendo a edificar no seu ser o respeito que se deve. E ainda falando da homossexualidade, para uns é uma prova muito difícil e dolorosa. Quem de nós não tem, às vezes, na família ou próximo, um amigo que sofre discriminação de todos os jeitos? Da própria sociedade, maltrata. E o parentesco e a filiação? O parentesco é só da carne, não é do espírito. E vai além da existência atual. Se nós soubermos viver em família, esses laços que criamos aqui vai para as próximas reencarnações. As semelhanças físicas e morais, isso é da carne. Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filho. Às vezes a semelhança é tanta que parece que foi feito, a gente diz assim, usaram a mesma forma. Porque tão parecido que são. E o que dizer, então, da semelhança moral e intelectual? Isso é transmitido pelo pai e pela mãe. É ali que nós estávamos falando daquela criança lá que é um espírito velho, que vem, que é rebelde, que faz o que quer na família. Que o pai e a mãe dizem assim, mas eu não posso com ele. Cabe ao pai e à mãe ensinar, educar, que às vezes é evoluído intelectualmente, é ardiloso, Pode ver como temos crianças ardilosas, que sabem dar a volta na mãe, no pai, em quem cuida deles. E eles precisam de evolução moral.
e sentimental, implantar o amor, a semente do amor. O corpo deriva do corpo, mas o espírito procede do espírito, do nosso Criador, né, que nos criou. E as semelhanças morais e intelectuais se apresentam entre os espíritos simpáticos. Pode ver que numa família, às vezes, dois são parecidos a dizer, esses são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E os outros são filhos de quem? Vai fazer um exame de DNA, todo mundo é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas parece que todo mundo é de outra família. E a influência dos pais sobre o filho? Grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver o espírito do filho pela educação moral, cívica e sentimental. E os pais, então, se tornarão culpados se falirem nessa tarefa, nessa missão. Como já foi dito, ser pai e mãe é uma missão. Os maus filhos são uma provação para os pais. Mas daí tem aqueles que é difícil, né? O pai e a mãe rezam de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia, de hora em hora, e parece que não consegue. É uma provação para os pais, para ver se vão desistir. Mas nem um pai nem uma mãe pode desistir do seu filho. Os espíritos se reúnem em grupos, de acordo com as semelhanças de suas tendências. E às vezes a gente só vai perceber essa semelhança de tendências só lá na vida adulta. Formam as variadas raças. Nós temos várias raças no planeta, né? Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Ideias inatas, ao encarnar o espírito, conserva o conhecimento adquirido nas existências anteriores. Guarda vaga lembrança, e alguns nem isso não guardam. Esquece-os temporariamente e não os perde. É como eu mostrei ali no Japamala. Conserva-os em forma de intuição e aptidão. Pode ter faculdades intelectuais adormecidas ou bloqueadas. Então, de acordo com os órgãos demográficos internacionais, em julho de 2023, a população demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas encarnadas na Terra, era 8 bilhões,4 pessoas no planeta Terra. Mas aí nós sabemos que tem mais ou menos 7 vezes mais que isso no plano espiritual. Então a Terra está assim de espíritos humanos. Estamos aqui neste momento especial, momento em que nosso amado planeta Terra transita pela regeneração, pela nova era da luz, sob o comando de nosso amado Mestre Jesus e sua Mãe Maria, mais os arcanjos e todos os seres de luz de todos os cantos do universo. O levantamento está sendo feito. Gradualmente e de forma mais acelerada, as mudanças estão acontecendo e precisamos aproveitar talvez esta última oportunidade para curar e liberar o que há em nós, que hoje impede que estejamos na vibração adequada desta nova era. Amor e perdão. É o que precisamos aprender. É fundamental para darmos esse importante passo rumo ao nosso progresso espiritual, que é eterno. Mas aqui na Terra, chega neste momento decisivo que determinará em qual orbe, ou seja, em qual planeta continuaremos nossas experiências e aprendizados. Gratidão a todos, um bom retorno, e eu devolvo a palavra ao dirigente dos trabalhos dessa noite. Muito obrigada.